Boa noite! Nós saudamos a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que oportunidade maravilhosa que nós temos, ainda que distantes, de cultuarmos ao Senhor, de buscarmos ao Senhor e meditarmos na Sua palavra. E pensando justamente nisso, nós queremos lançar um desafio muito especial para você que tem acompanhado as transmissões que nós temos feito. 2020 é o ano de compartilhar. Nós temos refletido a respeito desse tema na nossa comunidade de fé. Então, que tal compartilharmos esperança? Que tal compartilharmos uma palavra encorajadora para as pessoas? Que tal nós compartilharmos o Evangelho que traz salvação, que traz vida e vida em abundância? Por isso, nesse momento, quero convidar você a compartilhar esse link com os seus familiares, com os seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que está se sentindo sozinha, solitária. Você pode também criar uma sala de vídeo, onde esse vídeo será compartilhado, ou você também pode compartilhá-lo na sua página pessoal do Facebook, você pode enviar o link pelo YouTube. Fique à vontade para fazer tudo isso. E lembre-se que você também é um missionário, você também é chamado para espalhar o Evangelho a todo aquele que está necessitado, a todo aquele que está carente. Sendo assim, de forma muito especial, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a acompanhar o Salmo de número 116, do versículo 1 ao versículo 4, bem como do versículo 12 ao versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém. Quero convidá-la a fazer uma oração nesse instante. Vamos adorar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus. Nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, ó Pai. O Senhor é bom mesmo em meio às adversidades. O Senhor é bom mesmo em meio às dificuldades, ó Pai. O Senhor é a nossa esperança e nós te louvamos por isso, ó Deus. Por isso nós queremos oferecer esse culto ao Senhor, ó Pai, da melhor forma possível, com excelência, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, ó Deus, em cada música, em cada oração, ó Pai, em cada palavra, mensagem, ó Deus, que tudo isso seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Teremos agora o hino de número 91, Cantai todos os povos, coroai. Vamos juntos louvar ao Senhor.
Que bom podermos louvar ao Senhor, adorá-lo, mas chega um momento também que nós precisamos confessar os nossos pecados. E eu quero convidar você para que leamos o texto de Atos, capítulo 2, o versículo 14, e depois os versos 36 a 41. Então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Cantemos. Amém. Eu queria convidar você, se você puder e quiser, a se ajoelhar aí na sua casa. Se você tiver condições para isso, vamos ter esse momento de oração silenciosa, de confissão dos nossos pecados, desta forma, de joelhos. Oremos. Senhor, nós confessamos os nossos pecados a Ti, a nossa infidelidade, a nossa omissão. Confessamos, ó Deus, que temos fracassado na missão de Te servir, de compartilhar a Tua palavra. Fraquejamos, ó Deus. Por isso, diante do Senhor, nós confessamos os nossos pecados. Somos carentes de Ti, dependemos de Ti, por isso apresentamos as nossas súplicas. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós pedimos. Amém. E recebamos a melhor notícia de que, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, conforme diz 1 João 9. E em nome de Jesus Cristo, os vossos pecados estão perdoados. Amém? Com alegria, nós vamos cantar ao Senhor, temos um momento de louvor, de canções ao Senhor. E nesse momento também você pode compartilhar, o pastor Marcelo disse no início, compartilhar o vídeo, compartilhar uma mensagem de esperança. Compartilhe também um abraço da paz com aquela pessoa que está aí com você e dê aquele aconchego.
não é? O abraço. Nós teremos também a oportunidade de fazermos a consagração dos nossos dízimos e ofertas pelos aplicativos e como você se sentir à vontade para fazer, ok? Que Deus nos abençoe poderosamente e ricamente. Amém. Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos pelo teu amor, ó Deus, pela tua fidelidade, ó Deus, pelo teu sustento, pela tua provisão, ó Deus. Obrigado pela bênção que temos de trazer dízimos e ofertas à tua casa, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, nesses dias, ó Deus, a sermos também instrumentos, ó Deus, na vida dos nossos irmãos, ó Deus, a agirmos com solidariedade, ó Deus, como o Senhor mesmo nos ensina, Senhor. E receba o nosso louvor, Pai, receba a nossa adoração, a nossa vida, ó Deus, no teu altar. Para a honra e glória do teu nome, ó Deus, nós oramos. Amém e amém. Boa noite, irmãos, que alegria estarmos aqui novamente. E a gente segue na expectativa de estarmos logo juntos aqui, né? A gente está aqui no templo, vendo cadeiras vazias, e a nossa certeza de que muito em breve estaremos todos juntos para louvar o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus que ressuscitou, que venceu na cruz, trazendo vida, trazendo libertação. Vamos celebrar com alegria. Tu és santo, tu és poderoso, Senhor.
ômega, princípio, fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, nós queremos viver, ó Deus, nossa vida, esses dias na Tua presença, Senhor. E obrigado, Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor vem ao nosso encontro, Senhor, quando buscamos a Tua presença. Em momentos, ó Deus, que nos sentimos fracos, o Senhor vem ao nosso encontro, Senhor. O Senhor nos ergue. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Dos que na vida pensamos em olhar atrás, É preciso pedir ajuda para poder continuar. e clamamos O nome de Jesus. e clamamos O nome de Jesus. e clamamos O nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. e E clamamos o nome de Jesus. e clamamos O nome de Jesus. e clamamos O nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém, queridos, e que nesses dias você e eu possamos experimentar, desfrutar da presença do Senhor, dessa presença, dessa companhia que transforma a nossa mente, o nosso coração, que nos guarda, queridos, dessas tantas notícias que minam, que vão nos afetando as nossas emoções, os nossos sentimentos, que nesses dias possamos assim viver e estar na presença do Senhor. E que o nosso coração seja assim transformado, mudado. Amém? Essa é a nossa oração. Que esse cântico seja a sua oração nesses dias. Que possamos estar na presença do Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar.
Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. E quando eu te buscar, eu vou me desligar desta cidade morta, desta humanidade torta. Quero ser alguém que ora, que na vida te adora. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. E quando eu meditar vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Tua presença vai me transformar. Divino companheiro no caminho, sua presença vindo logo transitar, pois já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz vem de tua amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima. Chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Deus. Obrigado, porque sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo. Onde estamos, ó Deus, com nossos queridos ou mesmo sozinhos, nós temos a certeza da Tua presença. Nós temos a certeza, ó Deus, da Tua companhia, ó Deus, e que o Senhor não nos deixa sozinhos, ó Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, Pai, todo o louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Antes nós lermos a porção do Evangelho, que será a nossa meditação nessa noite, quero convidá-los e convidá-las que oremos ao Senhor buscando a iluminação do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de, nesse momento, abrir a Tua palavra e saber que Tu és Deus que continua falar conosco. Continuas a abençoar-nos com a Tua palavra de graça, poder e misericórdia. Ó Deus bendito, como precisamos ouvir a Tua voz. Pedimos que nesse momento, ao abrir a Tua palavra, ao lermos a Tua palavra, que Teu Espírito Santo, que a inspirou, agora ilumine a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus bendito, para que possamos não apenas ouvi-la, lê-la, compreendê-la, mas acima de tudo, ó Deus, amar aquilo que o Senhor tem a nos dizer e viver de acordo com o Teu querer para a nossa vida. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém e amém. Leremos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35, é uma porção relativamente longa do Evangelho, uma história que é muito conhecida, que são os 2 discípulos no caminho de Jerusalém para Emaús. Todavia, não obstante a extensão do texto, eu quero que você o leia com muita atenção, com muito cuidado. O pastor sempre gosta de lembrar que muito mais importante do que o sermão que vem após a leitura da palavra é a palavra. A palavra é palavra de Deus. E nós devemos lê-la com o nosso coração, com a nossa atenção, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Jesus, então perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa,
Ele pegou o pão e o abençoou, depois o partiu o pão e o deu aos discípulos. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Esse é um texto muito conhecido pelos cristãos. Eu mesmo já o preguei muitas vezes, aqui nesta igreja mesmo. O evangelho que nós lemos, bem como os textos que nós lemos durante toda essa liturgia, apontam para a nossa esperança em Cristo ressurreto. Nós estamos nesse ciclo da Páscoa, neste dia de hoje, o terceiro domingo de Páscoa. Nós celebramos a Páscoa não como um evento num calendário, mas como fundamento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa missão nesse mundo. E nós vamos continuar celebrando a ressurreição de Cristo até o domingo do Pentecostes, falando ao nosso coração daquilo que Deus tem para nós na esperança da ressurreição. O texto que nós lemos, tão conhecido, tão pregado, né? Mas mesmo assim tão conhecido, eu quero que você possa olhar para ele nessa noite, nesse momento, a partir da própria narrativa, como que entrando no texto, olhando o texto e pensando no como o texto se desenvolve, com o olhar daqueles que fazem parte dele. Eu não sei se você já sentiu isso ao ler esse texto do Caminho de Emaús. Eu não sei se você já teve essa experiência. Mas quando nós lemos este texto, a impressão que nos passa é que somos convidados ao lê-lo a também caminhar para Emaús. Essa sensação de que nós, de alguma maneira, estamos participando do evento da caminhada para Emaús é uma das artes da habilidade do evangelista Lucas em narrar os fatos. O evangelista Lucas é formidável, é extraordinário, como ele compõe as narrativas, como ele conta os fatos e às vezes nos insere nesses fatos como se nós estivéssemos participando dele. Eu quero convidar você a olhar para esse texto nessa perspectiva, que foi a intenção do evangelista Lucas fazer com que nós também fizéssemos o caminho para Emaús. O texto nos fala que havia duas pessoas então caminhando no caminho para Emaús. Nós já sabemos que a distância é em torno de 11 quilômetros. Sabemos que um dos caminhantes se chama Cleopas, ou Cleófas, como aparece no Evangelho de João. O outro caminhante, nós não sabemos o nome. O evangelista nos fala que um se chama Cleopas, mas omite o nome do outro, ou da outra. Há uma grande probabilidade de que esse outro discípulo, na verdade, se trata da mulher de Cleófas. João se refere lá no capítulo 19 do Evangelho de João, no capítulo 19, verso 25, quando João fala da mulher de Cleófas, Maria, que estava aos pés da cruz junto com outras mulheres. Pode ser que propositalmente, e eu creio assim, que Lucas omitiu o nome da mulher de Cleófas, porque queria, na verdade, nos fazer entender, compreender que ela representa nós mesmos, os leitores do Evangelho. É como se nós soubéssemos quem é um homem que caminha, Cleófas, um dos caminhantes, e o outro somos nós. Para que também pudéssemos compreender na narrativa do texto, na leitura do texto, que nós estamos participando do texto, nós somos um dos que caminha junto de Cleópas em direção a Emaús. Porque na verdade a vida é assim, todos nós somos os caminhantes nos caminhos da vida.
E aqui nós temos 2 caminhantes que estavam tristes, estavam desanimados, estavam indo para Emaús, e Emaús era para eles os símbolos da fuga, porque afinal de contas estavam fugindo de Jerusalém, dos fatos que haviam acontecido, da morte de Jesus. Então o caminho para Emaús era o caminho do medo, era o caminho da fuga, era o caminho da desistência, era o caminho do fracasso, era o caminho da sombra da morte, daquela sexta-feira tão tenebrosa, tão terrível, em que Jesus foi morto na cruz e colocado numa sepultura. Caminhar para Emaús é o caminho da insegurança, porque afinal de contas eles passaram alguns anos seguindo aquele homem que era o profeta, como nós lemos no texto, que eles achavam, eles esperavam que ele fosse redimir Israel, mas já era o 3º dia após a sua morte. Então caminhar para Emaús é insegurança, a segurança que eles tinham antes depositado, a esperança que eles antes haviam depositado em Jesus havia ruído naquela cruz, na morte de Jesus. Neste caminho para Emaús, nesse caminho da angústia, da dúvida, do medo, todos nós nos encontramos em alguns momentos da nossa história. São os caminhos das nossas crises, são os caminhos das nossas dores. Nós andamos nesses caminhos da vida, tristes, às vezes desanimados, às vezes a cruz parece ter ficado pesada demais, ficou grande demais. É o desemprego, é a violência, são os problemas no casamento, são os problemas na educação dos nossos filhos, é o problema com o nosso próprio coração, das nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos medos, a nossa não aceitação, o nosso desespero. Nesses dias de isolamento social, tem aumentado essas crises no nosso caminho, a angústia, a depressão, a ansiedade. Alguns psicólogos têm falado desse sentimento que tem acometido tantas pessoas de se sentirem presas, mesmo estando livres, mas estão presas. Um sentimento de prisionamento, também que acaba sendo assoberbado, sendo ainda pior pelo excesso de informação. Se você está antenado, ligado nas informações dos telejornais, a televisão o tempo todo passando as notícias que giram pelo mundo, das mortes causadas pela pandemia, isso tudo pode provocar em nós esse sentimento de tédio, que se soma também ao fato de que estar dentro de casa, um fato que às vezes desejamos tanto ficar, né? Em alguns momentos do trabalho, da excesso de trabalho, queremos um tempinho para ficar em casa. Agora nós temos todo o tempo para ficar em casa e nós não conseguimos mais ficar em casa. Aí a rotina passa a ser um tédio, a rotina do dia a dia passa a ser desesperadora. O mundo em crise. Nosso país com intensas crises, situações difíceis, momentos em que não se sabe se salva a economia ou se salvam as vidas, crises entre os 3 poderes, situações de ingovernabilidade, intensa polarização na sociedade política, em que todos parecem estar com a verdade, mas ninguém sabe que verdade é essa. Todos sabem tudo e parece que ninguém sabe coisa alguma. Que tempos de caminhos difíceis nós passamos. A questão é se nós vamos conseguir atravessar por esse caminho e continuar tendo fé. E o que o texto nos conta é que esses caminhantes, caminhando nesse desespero, nessa angústia, nessa dor, nessa insegurança, nesse medo, nessa fuga para Emaús, eles estão enfrentando as crises de fé. Eles enfrentam a crise da fé. O evangelista nos dá uma informação muito importante. O Lucas, quando começa a narrar o texto, versículos 13 e 14, ele nos dá uma informação que os 2 caminhantes não possuem. Se nós lermos lá nos versos 15 a 17, o texto nos diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Essa informação que nós, leitores, temos, os caminhantes não têm. Eles estão na presença de Jesus, não sabem. Nós estamos lendo o Evangelho e sabemos que eles estão caminhando com Jesus. Lucas quer nos mostrar isso. Lucas quer nos colocar na condição do leitor que tem uma informação que o personagem está vivendo não tem. Por que Lucas quer fazer isso? Por que Lucas tem essa proposta? Lucas parece querendo chamar para gritar,
Parece que ele quer nos impulsionar a gritar para o Cleopas e para o outro caminhante: vocês não estão vendo Jesus aí perto de vocês? Jesus está caminhando com vocês, não é essa vontade que temos? Como vocês não conseguem reconhecer Jesus? Jesus caminha com vocês, Jesus fala com vocês, Jesus lê a Bíblia e as Escrituras e fala sobre elas com vocês, e vocês não conseguem reconhecê-lo, vocês não conseguem vê-lo, vocês não conseguem entendê-lo. Mas não é assim também que lidamos com as pessoas que nas suas crises mais diversas da vida, e crises de fé, se recusam a crer em Jesus? A gente está vendo, Ele está perto da gente, Ele está conosco, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso amado pastor, Ele é o nosso Salvador e Senhor. Mas os outros que estão perto de nós, às vezes olhamos para eles se recusam a ver, eles não conseguem ver o Jesus que caminha conosco, eles estão como que os olhos fechados, eles também não conseguem compreender quem é Jesus, por que nós falamos que Jesus está conosco. Parece que Lucas quer nos promover esse sentimento aqui, de como é angustiante saber que alguém está na presença de Jesus e não consegue percebê-lo, não consegue vê-lo, não consegue experimentá-lo. É porque eles estavam caminhando para Emaús com uma imagem terrível da última sexta-feira. A imagem da cruz, da morte, estavam na cabeça deles. A morte é tragicamente verdadeira demais para a gente duvidar do seu terror horripilante e fulminante. A morte é real demais para a gente não trazê-la na memória. E eles estão carregando a morte na memória, no coração, na lembrança, e estão caminhando com ela. É difícil demais crer quando a gente está certo de verdades que nos impedem de abrir os olhos para outra verdade ainda mais sublime. Isso vale para tudo na vida. Enquanto a gente se achar certo demais da verdade que possuímos, não somos capazes de ouvir a outra verdade, de experimentar outra possibilidade. A conversão é que nos abre os olhos. A conversão que nos faz abrir os olhos para compreender quem é Jesus, passa necessariamente por essa cirurgia que nos opera das nossas certezas. É o bisturi da graça de Deus que atua para fazer um milagre nas nossas retinas, e passamos a ver o que nós não víamos mais. Passamos a ver aquilo que não víamos antes, porque antes estávamos presos nas nossas verdades, nas nossas auto-verdades. O Evangelho não nos faz ver menos, ele nos faz ver mais, muito mais. Jesus não nos cega, Jesus não nos aliena, Jesus não nos restringe no nosso olhar, mas Jesus nos liberta das nossas certezas medíocres, das nossas verdades restritas, das nossas meias verdades, do nosso campo de visão limitado. A visão deles estava limitada, é isso. A visão deles estava limitada pelos atos do passado, pelos eventos do passado. Eles dizem: nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Eles estão olhando para o passado. A expectativa frustrada a respeito de Jesus era por conta de uma ilusão equivocada, de uma ilusão que eles tinham a respeito de Jesus, ilusão deles. Jesus jamais havia dito que seria o rei de Israel no sentido político que eles esperavam. Ele tinha dito tantas vezes que ele passaria pela cruz, que ele morreria na cruz, que o Filho do Homem seria entregue e morto pelas autoridades judaicas, mas eles não ouviam, eles ouviam e não acreditavam, eles ouviam e não compreendiam. Então eles criaram expectativas frustradas, que se tornaram frustradas, eles se desiludiram, e no fundo a verdade é essa: só nos desiludimos porque nos iludimos. Eles estão desiludidos porque se iludiram com uma verdade que eles achavam que era a única verdade. E eles criaram um Jesus que não era o Jesus. Eles esperavam um Jesus político, um Jesus que viria libertar a Israel do Império Romano, mas Jesus queria libertar o coração do homem, do pecado, da morte do inferno, para trazer esperança e vida. A liberdade de Jesus é muito maior, o plano de Jesus é perfeito, é muito maior do que qualquer projeto político, é muito maior do que qualquer projeto de poder.
Ele é o projeto do Senhor dos céus e da terra, para salvar o homem pecador, cujo coração, enganado em si mesmo, precisa ser liberto, para que os olhos se abram para compreender quem Ele é e quem Deus é. Há quanta gente nas nossas igrejas encontram-se assim profundas crises de fé, não encontram nem espaço para abrir o coração e dizer: eu estou em crise de fé, eu não consigo perceber Jesus ao meu lado, eu não consigo crer, eu esperava que Ele fizesse. Quantas pessoas dizem isso? Uma religião que se fundamenta na vitória, no sucesso dos nossos tempos, das promessas de sempre sucesso, sempre vitória, nunca derrota, nunca dificuldade, nunca doença, nunca enfermidade. Ah, que ironia, que ironia. Que ironia que o vírus tenha fechado tantas igrejas que prometem cura a todas as enfermidades. Que ironia, que ironia. Uma religiosidade que fala que estar doente é fraqueza espiritual, que cria, na verdade, um montoado de hipócritas que fingem ser cheios de sucesso, cheios de vaidade, cheios de arrogância, mas o coração está na penumbra de uma crise de fé. Eles percebem a cada dia que creem numa ilusão, assim como Cleopas e aquele que caminha do seu lado. Isso faz com que muitas pessoas hoje estão se afastando das igrejas, desiludidos, cansados, porque esperavam que numa ilusão, numa mentira, numa propaganda falsa do Evangelho. Jesus precisa abrir os nossos olhos. Jesus precisa abrir os nossos olhos, porque se nossos olhos não forem abertos, nós vamos cair na desilusão, na crise da fé, vamos abandonar a fé. Ainda que façamos todas as coisas da religião, ainda que façamos todas as práticas da religiosidade, ainda que cantemos, que leiamos a Bíblia, que até oremos, já não existe mais fé, existe apenas religião. Lembro-me de Nietzsche, a história fatídica de Friedrich Nietzsche, que entra no templo gritando: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão simplesmente num ofício fúnebre. O que vocês fazem é ofício fúnebre, como que adorando os restos mortais de um Deus que já morreu. Deus está morto, Deus está morto. Para muitos, Deus já está morto no coração, como estava morto no coração de Cleopas e no coração do caminhante, que pode ser você e eu. Como Lucas nos faz entender na história, que às vezes estamos caminhando na vida e não conseguimos reconhecer Jesus, porque estamos caminhando numa falsa expectativa de fé, numa falsa religiosidade, mas já não tem mais fé, já não tem mais amor a Deus, já não tem mais presença de Deus na nossa história. Ah, mas o fabuloso do texto é quando nós lemos o texto, é que Jesus caminha com os que estão em crise de fé. Eles estão caminhando nesse caminho da tristeza, da desilusão, da insegurança, esse caminho de morte. Eles estão caminhando numa crise de fé, mas Jesus está lá, Jesus está ao lado deles. Quando eu leio esse texto, eu fico com o coração exultante, pelo simples fato de olhar para o texto e saber que Jesus caminha com esses que estão com crise de fé no caminho de Emaús. Talvez a gente se afastasse, talvez você e eu passássemos longe de alguém que dissesse que está passando uma crise de fé, mas Jesus não, Jesus se aproxima, caminha junto, conversa. Jesus não impõe, não grita. Jesus conversa. Jesus abre a Bíblia, né? Metaforicamente, porque ele fala de memória, o texto. Os textos vai explanando, explicando, trazendo ao coração deles as Escrituras. Ah, Ele, Jesus, que é a palavra, usa as Escrituras, a palavra de Deus, para mostrar para nós que a gente quase sempre é tardio demais para compreender as coisas. A gente não gosta de ouvir que é lento de entendimento, que é tardio de entendimento. Isso é terrível, né? Mas ai, quantas vezes a gente pensa que sabe tudo,
que compreende tudo, que estávamos e estamos certos e sinceramente certos de tudo, mas nossa certeza sincera não torna o falso em verdadeiro. A nossa certeza sincera não torna nenhuma mentira em verdade. Podemos descobrir estar sinceramente errados. E com Jesus, com paciência, vai nos ensinando. Como é bom saber que Deus é misericordioso e que na sua paciência Ele suporta as nossas crises. Se você não passou por uma crise de fé na sua vida, se você não admite que tenha passado por alguma crise de fé na sua vida, eu vou questionar muito a sinceridade da sua fé. Crer é ter que lidar permanentemente com a crise do não crer. A fé verdadeira nasce desse paradoxo de estar permanentemente olhando para si mesmo, questionando a si mesmo e buscando conhecer aquele que já nos conhece tanto, nos conhece perfeitamente. E que bom saber que Jesus não nos abandona. Que bom saber que Ele caminha conosco, Ele segue conosco, Ele está perto, diz a palavra, e Ele se deixa achar por nós. Mas não apenas Jesus nos dá a sua palavra, o texto nos diz que Ele discorre a palavra, explica a palavra para os discípulos que estão a caminho de Emaús, mas Ele não nos dá apenas a sua palavra, Ele nos dá a si mesmo. Veja, eu quero que você preste atenção. Lucas agora nos faz uma mudança radical no texto. Ele faz o texto mudar completamente. Verso 28 nos diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles. Se lá no início do texto nós vimos que o evangelista nos dá uma informação e sonega essa informação, né, como se nós soubéssemos, e pela leitura, que Jesus estava com eles, mas os personagens não sabem. O Lucas faz com que o leitor tenha uma informação que o personagem não tem. Aqui, nós somos chamados para dentro do texto e nós também não sabemos o que vai acontecer. Veja, nós não sabemos o que vai acontecer, Jesus vai parar. E aí o texto, nós ficamos esperando na leitura do texto para saber o que vai acontecer. E Jesus para, eles convidam Jesus para ficar, e Jesus fica, Jesus entra na casa. E agora o que vai acontecer dentro da casa? Nós ficamos esperando, é uma expectativa. O Lucas quer que a gente sinta isso. E é isso que o Lucas quer provocar em você e em mim. Ele quer que a gente entre na casa lá do Cleopas e se assente à mesa para esperar o que vai acontecer. E a primeira coisa que nos chama a atenção no texto é que antes era um desconhecido, era um estranho, que se chega no meio deles, que chega perto deles, que se coloca perto do caminho para caminhar com eles. Mas agora já não é mais estranho, eles convidam para entrar na casa. Eu fico pensando no meu coração, será que eles não deram tanto crédito, não conseguiram abrir os olhos para reconhecer que era Jesus, porque eles achavam que Jesus era um estranho, e agora que eles convidam para casa, que eles não acham mais Jesus um estranho, agora eles podem reconhecê-lo? Será que o Evangelho quer nos dar essa pista? Eu lembrei de Apocalipse, aquele que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, e eu cearei com ele. Olha que coisa maravilhosa. O fato é que nós descobrimos no texto que Jesus entra e parte o pão, e eles quando veem Jesus partindo o pão, eles têm os olhos abertos, eles reconhecem que é Jesus. Eles reconhecem que é Jesus. O fato é que só o conhecimento cognitivo não é suficiente. Só conhecer as Escrituras não basta. É preciso mais, muito mais. Há um conhecer a Jesus, há um conhecer a Deus que vai além do saber cognitivo, racional. Isso não exclui a razão da fé, mas a fé não se reduz à razão. A fé envolve uma experiência de amor, que envolve sentidos do corpo, além da mera razão. Sabemos disso pela experiência de amar. O amor é assim. O amor faz o amante querer saber tudo, conhecer tudo sobre o amado. Os interesses do amado, os gostos daquele que se ama, as suas vontades. O contrário não é verdadeiro.
Nem sempre aquilo que nós conhecemos passamos a amar. Então é possível conhecer muito e não amar nada. Saber muito e não amar nada. Saber quase tudo, porque tudo é impossível. Mas ter amor nenhum. É aqui que nós percebemos que os olhos deles se abrem pela essa experiência, e essa experiência ultrapassa a capacidade cognitiva. Eles têm ali uma expressão maravilhosa, dramática, em que Jesus dramatiza literalmente o partir do pão como um ato que demonstra a própria doação, a sua doação em amor, a sua entrega. Aquele ato de Jesus partir o pão dramatiza a sua entrega na cruz, que ele voluntariamente se entregou na cruz, e a entrega de Jesus na cruz não foi uma derrota, como eles supunham que era. Não, a sua morte foi uma entrega por amor, para redimir, para salvar, para libertar, para perdoar, para enfrentarmos as nossas crises no caminho da vida. Nós precisamos não apenas da leitura das Escrituras, nós não precisamos apenas aprender a interpretar as Escrituras, nós precisamos de algo mais. Nossos olhos precisam se abrir para não ficarmos presos no passado, das coisas certas, dos nossos fracassos, das nossas verdades absolutas, dos nossos medos, das nossas inseguranças do ontem. Nós precisamos dar um salto, o salto de sair da sexta-feira para o domingo. Precisamos de uma experiência com Jesus. Jesus ressurreto, que nos tire do poço da memória da morte da sexta-feira e nos coloque no domingo da ressurreição. Isso não significa ignorar a morte e a cruz, mas olhar para a morte e cruz de Jesus com outro jeito. É compreender que aquela morte não encerrou Jesus na sepultura, num túmulo, mas o domingo representa a glória daquele que morreu e ressuscitou para nos dar uma viva, poderosa esperança. Aqui em Emaús, Lucas o tempo todo nos leva a compreender essas transitoriedades. O caminho de Emaús é o caminho que era o caminho de morte, mas se transformou no caminho da vida. Era o caminho da tristeza, que se transformou no caminho da alegria. Era a crise da fé, que se transformou na segurança de que Jesus ressuscitou. Agora eles voltam para Jerusalém. É claro que eles terão que enfrentar em Jerusalém perigos, perseguição por parte dos judeus que haviam matado Jesus, das autoridades que haviam matado Jesus. Mas agora enfrentar essas coisas será diferente. Jesus está com eles, Jesus ressuscitou. A conversa agora não é mais sobre o passado, sobre a morte, mas sobre a presença de Jesus. Jesus ressurreto, cuja presença não muda as circunstâncias, as situações difíceis, as crises do caminho, mas nos fazem olhar para elas, com outro olhar, com outro jeito. Ele está conosco. Jesus não nos livra das tempestades, mas nos faz passar por elas, olhando para as tempestades de outra maneira. Os discípulos de Emaús voltam agora para Jerusalém, e a conversa que eles têm é sobre Jesus. Eles agora voltam conversando sobre Jesus. A nossa conversa precisa ser sobre Jesus. A nossa maneira de viver a vida, de ver a vida, de falar sobre a vida, a nossa maneira de viver precisa ser vista a partir de Jesus. O nosso passado precisa ser colocado aos pés da cruz de Cristo que foi crucificado. O nosso presente, o agora, o hoje, o seu dia de hoje, amanhã, depois, todos os dias, precisam ser vividos na presença do Cristo ressurreto. Ele caminha conosco, Ele está conosco, Ele caminha conosco nas nossas dores, nas nossas angústias, nos nossos medos, nas nossas crises. Louvado seja Deus. E o nosso futuro, nós andamos na esperança daquele que caminha conosco, daquele que está conosco
e voltará em glória para estarmos com Ele. Essa palavra é a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a minha vida. Que Jesus nos abençoe. Ó Deus bendito, nós te adoramos nesse momento pela tua palavra santa. Faz, ó Deus, com que essa tua palavra alcance nosso coração, nossa vida. Ó Deus bendito, às vezes andamos na vida, pelos caminhos da vida, suportando crises, esquecemos, somos tardios em compreender, em entender que o Senhor está conosco, caminha conosco, tem prazer em falar conosco, tem prazer em nos abençoar. Abra os nossos olhos, precisamos do milagre nas nossas retinas. O nosso campo de visão às vezes diminui tanto porque estamos sempre correndo, sempre com pressa, sempre agitados. E a ciência nos ensina que quanto mais rápido nós estamos, menor é o campo de visão que nós temos. Faz-nos, Deus eterno, compreender no calar do nosso coração que estás conosco e compreender a sua presença gloriosa a nos abençoar. Abençoa meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem, que tem enfrentado crises na sua experiência. Talvez porque, ó Deus, em momentos da vida, passou a crer num Jesus que não é o Jesus, não é o Jesus que caminha conosco. É o Jesus da religiosidade, é o Jesus da política. É outro Jesus. É um Jesus curandeiro. É um Jesus da prosperidade. E há tantas vidas machucadas, tantos corações feridos. Permita, ó Deus eterno, que nesse momento, nessa hora, esses que enfrentam crises terríveis na sua relação com Deus, possam ter os olhos abertos para perceber que Jesus é tão maravilhoso. Jesus anda conosco nas nossas crises, nos nossos medos, nas nossas angústias, nas nossas inseguranças. E Ele não desiste de nós. Ele é capaz de entrar na nossa casa. Ele é capaz de se revelar, porque nos ama. Porque nos ama. Faz-nos compreender esse Teu amor, Senhor. Que esse Teu amor que vai além da nossa capacidade de compreender, da nossa racionalidade, mas que é capaz de nos fazer compreender e raciocinar de um jeito muito melhor, muito maior, muito mais sublime, cheio de liberdade, cheio de vida, cheio de paz, cheio de perdão. Para a glória de Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Nele cremos, nele esperamos, porque nele vivemos, hoje e sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final desse momento de culto, de adoração, de louvor, mas antes de nós orarmos, encerrando esse momento de culto, o pastor quer trazer para a igreja, não apenas a IPI Central de Brasília, mas aqueles que nos acompanham nas redes sociais, uma palavra sobre o atual momento em que nós vivemos, de flexibilização de alguns governadores e prefeitos com relação à pandemia, né, do Covid. Nós temos percebido nas últimas semanas vários movimentos em alguns estados, algumas regiões, de uma flexibilização do isolamento social. Nós, enquanto IPI Central de Brasília, vamos continuar submissos à decisão da nossa Assembleia Geral, que tomou uma decisão através da sua Comissão Executiva Nacional, de suspensão dos cultos até que haja uma segurança de que as igrejas podem retomar suas atividades sem risco aos irmãos e às irmãs. Assim que nós tivermos qualquer novidade, os irmãos e as irmãs tomarão
ciência através das redes sociais, nós comunicaremos, né? Mas só queremos dizer aos irmãos que se tivermos qualquer movimento nos próximos dias, né, de flexibilização aqui no Distrito Federal, nós continuaremos ainda com as atividades suspensas na IPI Central de Brasília, até que nós tenhamos uma decisão por parte da nossa Comissão Executiva, que está atenta às orientações da Organização Mundial de Saúde. Até que isso aconteça, a nossa recomendação enquanto igreja, enquanto pastores, enquanto pastor da igreja, é que você continue, na medida do possível, na sua casa. É claro que nesse momento, nas circunstâncias, alguns momentos tornam difícil essa permanência nos lares, mas que você faça todo o empenho por amor àqueles que estão à sua volta, se for possível, que você permaneça em casa e aprenda a desfrutar desse momento com a sua família, aprenda a desfrutar desse momento com Deus, leia um bom livro. Eu sei que alguns têm trabalhado muito mais em casa do que se tivessem na atividade normal do dia a dia. Algumas pessoas têm me falado isso. Talvez seja o seu caso. Mas se você tem tido um tempo, entre aspas, ocioso, eu quero convidar você a aproveitá-lo, a ler um bom livro, a tentar sair da rotina para até que preservar na sua saúde mental. Nesse momento, não apenas a saúde física precisa ser preservada, mas também a saúde mental, emocional, né? Nós queremos também registrar o fato de que tivemos uma nossa vigília nessa última sexta-feira e sábado. Muitos irmãos e irmãs oraram num relógio de oração, que foi durante toda a sexta-feira e que se encerrou no meio-dia do sábado. Irmãos e irmãs orando, cada irmão e irmã, né, da igreja tirou meia hora do dia para orar, para interceder pelo nosso país, pela nossa igreja. E queremos dizer isso para você que está nos assistindo. A nossa igreja tem orado uns pelos outros e orado pelo nosso país, pelas nossas autoridades, de governo, aqueles que estão responsáveis pelo cuidado, e os médicos, né, e enfermeiros com os doentes. Nós temos, enquanto igreja, nos preocupado muito em orar e pedir a Deus para abençoar a esses, especialmente esses que estão lidando diretamente com os doentes. E nós vamos orar nesse momento mais uma vez. Quero convidar você que façamos isso. Vamos orar ao Senhor. Antes de nós, pastor, fazer a oração final, vamos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou, e depois da oração que o Senhor nos ensinou, quero orar pela sua vida, pela sua família e também pelas autoridades da nossa nação. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Deus, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, na certeza que essa oração que fizemos traz de segurança ao nosso coração, de saber que o Senhor é o Deus que se preocupa conosco, com as nossas necessidades, é que oramos por aqueles nossos irmãos e irmãs que agora estão participando desse momento de culto, que estão enfrentando momentos difíceis na sua vida financeira, nas questões emocionais. Ó, bendito Senhor, peço a tua bênção curadora, abençoadora sobre cada irmão e cada irmã. Oramos também, ó Deus, pelo nosso país, pelas autoridades civis, pelos nossos governantes, pelo judiciário, ó Deus, pelo legislativo. Oramos no teu nome, Senhor, oramos para que o Senhor abençoe, especialmente, ó Deus, aqueles que estão na frente das pesquisas para descobrirem uma vacina que possa, de alguma maneira, ó Deus, livrar pessoas da morte. Nosso coração tem ficado alarmado, Senhor, com tantas mortes em todo o mundo. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor abençoe, especialmente os médicos, cientistas que estão aí buscando a solução de uma vacina. Deus bendito,
Nós oramos porque cremos na tua intervenção e oramos no nome santo de Jesus, que caminha conosco e nos abençoa, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso amado Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, a Igreja de Jesus aqui reunida nos lares, em cada casa, espalhado por todo esse país. Nós oramos também para que a graciosa bênção do Senhor esteja sobre toda a igreja, espalhada por todo o mundo, hoje e sempre. Amém.